Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós aprenderemos a criar a nossa interface. Eu implementei aqui já o nosso ir direita, tá? Para quem tiver dúvidas, tá aqui o código. Para começar a aula, vamos modificar o nome da cena. Para poder modificar o nome da cena, basta clicar e apertar F2 ou dar um clique sobre o nome. Vou chamar essa cena de fase 1. E vou criar uma nova cena. Tá? Essa nova cena, ela necessariamente precisa de ser antes da nossa cena que a gente vai chamar de fase 1. Vou chamar ela aqui de menu. Tá? Então a nossa cena aqui, menu, ela vai ser antes da cena fase 1. Então vou clicar com o botão direito e clicar em Move Up, que vai fazer com que ela seja executada antes. Essa cena tem as mesmas configurações da nossa cena anterior, tá? Só que ela tem alguns objetos diferentes. Deixa eu colocar aqui nossas camadas. Vou criar aqui então um objeto, que vai ser um objeto de sprite, que eu vou chamar de background, que é o plano de fundo. Então, duplo clique, vou adicionar uma imagem do arquivo, tá? E tenho aqui o background do menu. Beleza. Adicionei esse background aqui, tá? Adicionando, vou colocar grid aqui para poder enxergar direitinho. Beleza. Vou dar um preview na janela. Então, tá aqui o nosso background, bacana. E aí aqui, ó, nós vamos começar então a adicionar os botões. Vou adicionar uma nova layer aqui, que eu vou chamar de botões. E aí, nessa layer, sim, eu vou começar a adicionar os nossos botões. Então, vou criar aqui um objeto que eu vou chamar de jogar. Vou criar um outro objeto que eu vou chamar de instruções. E um outro objeto que eu vou chamar de sair. No objeto jogar, eu vou adicionar um arquivo aqui que se chama btnjogar. E aí aqui, ó, eu vou criar uma nova animação. Para poder criar uma nova animação é só clicar nesse mais. E na animação 1, ó, eu vou adicionar o jogar over. Tá? Então adicionei aqui. Então, ó, quando ele está no jogar, ele fica assim. Quando eu passo o mouse por cima, ele vai ficar amarelinho. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer com instruções. Vou adicionar o instruções azul aqui. Criar uma nova animação. E o instruções aqui. A mesma coisa no sair. Vou adicionar um botão de sair aqui. E criar uma nova animação. E sair aqui. Beleza? Agora basta adicionar esses objetos aqui, ó, ao nosso jogo. Então adicionei jogar, instruções e sair. Então, eu criei eles com o mesmo tamanho, só para a gente poder visualizar melhor aqui. Então vou colocar esse sair um pouquinho para cima. Então tá aqui. Jogar, instruções e sair. Agora, ó, o que nós precisamos de fazer é criar os eventos desse menu. Os eventos desse menu são justamente para a gente poder fazer com que ele vá para uma cena ou que ele mude a animação aqui. Vamos criar os eventos aqui então. Ó. Então vou criar aqui, ó, um evento que vai verificar se o cursor está sobre um objeto. O objeto que eu estou testando é o objeto jogar. Tá? E aí o preciso teste, ele vai verificar a transparência. Então vou colocar aqui preciso teste, yes. Tá? Então se o cursor estiver sobre o botão jogar, eu quero mudar a animação dele. Tá? Então vou criar aqui, ó, change animation. O objeto que eu quero mudar a animação é o jogar.
e eu vou fazer com que a animação seja a animação 1. Lembrando que aqui dentro, ó, nós temos a animação 0 e a animação 1. Então, mudei para a animação 1. Olha só o que vai acontecer. Quando eu passo o mouse, ele muda, mas ele não troca de volta. Então, a gente precisa de pegar aqui, ó, duplicar esse evento e fazer a seguinte modificação. Ó. Aqui tem inverter a condição. O que esse inverter a condição fala? Ó? Se o meu objeto jogar não tiver o mouse em cima dele, então nós mudaremos para a animação 0. Então, se o mouse estiver em cima, animação 1. Se o mouse não estiver em cima, animação 0. Então, preview, passo, o mouse, ele muda. Por último, nós vamos fazer então ele ir para a cena fase 1. Então, eu quero fazer o seguinte, ó. Vou adicionar um novo evento, tá? Então, se o mouse estiver em cima do meu objeto, então sprite, então aqui, ó, mouse, se o cursor está no objeto jogar, tá? Então, se o cursor do mouse está sobre o objeto jogar, coloquei ele aqui, e aí eu vou colocar um subevento, que é justamente para poder fazer um teste adicional. E o botão do mouse, botão esquerdo, ó, for pressionado, então eu quero ir para a cena fase 1. Então, vou escrever aqui, ó, fase 1. Então, ó, vamos verificar. Preview, o mouse está em cima, funciona. O mouse está em cima e clica, ele vai para a cena jogar. Se eu executar essa ação aqui dentro, ele não vai para a fase 1. Por quê? Ele está falando que no jogo compilado, a cena vai mudar para a fase 1. Mas aqui dentro ele não muda, tá bom? Então tem que compilar o jogo, que vai ser o nosso último tópico. Vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Lembrem-se de implementar os botões de instruções e de sair.